Neste vídeo eu vou tratar qual das duas leituras de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 está correta. Talvez você não entendeu. A versão corrigida, Almeida, diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, como se o dia de Cristo estivesse perto. Já a versão Almeida atualizada diz, não vos demovais da vossa mente, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Notaram? A corrigida diz dia de Cristo, a atualizada diz dia do Senhor. O dia do Senhor já chegou. Qual é a versão correta? Dia de Cristo ou dia do Senhor? Não deve haver a mínima hesitação em rejeitar a tradução da corrigida Almeida neste versículo que diz como se o dia de Cristo já estivesse perto, pois é contrária a todas as mais antigas autoridades. A tradução correta neste versículo é o dia do Senhor. O dia do Senhor estivesse perto, deveria ser. Já é chegado. Ou agora presente, como está na versão atualizada. A importância destas alterações, a Almeida Revista e Corrigida, felizmente, está correta. A Revista e Corrigida está mal a tradução. A Revista atualizada está correta. Facilmente aparecerá quando se entende que, embora o dia de Cristo e o dia do Senhor corram paralelamente por quase o mesmo período de tempo, o primeiro, ou seja, o dia de Cristo, ou seja, o dia de Cristo, diz respeito aos crentes e ao céu. E o dia do Senhor, de acordo com o contexto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala dos descrentes, Israel e da terra. Estamos tratando, então, do dia do Senhor e não do dia de Cristo, mencionado amplamente no Antigo Testamento, porque se refere aos homens na terra, ao passo que a expressão o dia de Cristo, referindo-se à igreja, é uma verdade do Novo Testamento, não sendo mencionada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala do dia do Senhor e não do dia de Cristo, algo que é relacionado à igreja. Agora é necessário estabelecer que as palavras no texto são o dia do Senhor já é chegado ou já é presente, e não, como diz a Almeida Corrigida, estivesse já perto. Negar que o dia do Senhor está perto seria contradizer todo o teor das Escrituras, desde as profecias de Isaías e o clamor de João Batista aos avisos de 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Portanto, é importante estabelecer a tradução correta. O verbo em questão no grego se pronuncia mais ou menos assim, enestime, traduzido, esse verbo é traduzido, já é chegado, quando se refere ao dia do Senhor. Ela é usada em outras passagens, como Romanos capítulo 8, versículo 38, você pode ler na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22, capítulo 7, versículo 26, Gálatas capítulo 1, versículo 4, Hebreus capítulo 9, versículo 9. Em nenhuma dessas ocorrências é indicado um sentido futuro. Pelo contrário, um exame dessas escrituras revelará que o presente, em contraste com o futuro, é o que está em vista em cada caso. Assim, de toda a extensão do seu uso bíblico, e isto por Paulo, se aceitamos que ele escreveu Hebreus, pode ser confirmado que as palavras finais do versículo 2, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não se refere à iminência do dia do Senhor, mas negam que o dia do Senhor já é vindo ou é agora presente. Fica evidente como isto se encaixa perfeitamente no contexto do que temos aí em 2 Tessalonicenses
capítulo 2, pois os crentes tessalonicenses ficaram apreensivos pelo falso ensino que afirmava serem os sofrimentos que estavam padecendo, aqueles reservados para o terrível dia do Senhor. Eles estavam dizendo que já o dia do Senhor chegou, porque eles estavam sofrendo tanto, mas Paulo está dizendo, não, o dia do Senhor não chegou. É por esta razão que Paulo agora está escrevendo, e porque ele falou no capítulo 1 da diferença entre a vinda do Senhor para buscar os seus santos, no versículo 12 dessa segunda epístola, e a sua vinda com eles, versículos 8 a 10. Paulo, como Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, demonstra a importância de repetir verdades conhecidas, especialmente quando os cristãos estão sob pressão. Isso não é menos importante hoje, quando os homens perversos e enganados ainda procuram, como em Tessalônica, torcer as Escrituras para apoiar doutrinas falsas. Hoje, eles apontam para Escrituras tais como João capítulo 16, e particularmente o versículo 33, que fala da norma cristã quanto sofrer neste mundo, a fim de confundir a bem-aventurada esperança do Filho de Deus e convencê-lo de que estas passagens indicam que a igreja deve passar por aquele dia terrível, período da ira de Deus contra os homens pecadores na terra, conhecido como a tribulação ou ainda a grande tribulação. Passagens que não se referem a este acontecimento. Passagens de sofrimentos do crente, os falsos procuram apontar como que a igreja vai passar pela tribulação ou a grande tribulação, mas é um erro. Deve-se tomar cuidado para distinguir coisas que diferem. Tribulação e a grande tribulação não são de forma alguma a mesma coisa. Tribulação, quando a Bíblia fala de tribulação na vida cristã, está falando da nossa experiência cotidiana. Vamos sofrer neste mundo. Mas existe a grande tribulação, ou a tribulação, que é um período de 7 anos, onde vai haver tribulação, ou a tribulação, e a grande tribulação. Portanto, já nos dias do apóstolo Paulo, havia falsos que ensinavam que a igreja havia de passar pela atribulação. Mas Paulo está escrevendo, dizendo que esse dia, que é o dia do Senhor, é o dia da ira de Deus contra os homens na terra, depois do arrebatamento da igreja, um período de 7 anos antes do milênio. Portanto, Cristo vem, arrebata a igreja para o céu, leva todos os salvos e fica aqui esta terra sem agora o corpo de Cristo, a igreja. Ela foi levada para o céu, os crentes mortos foram arrebatados, os vivos foram transformados, encontraram com o Senhor Jesus ali nas nuvens, é um rapto. O mundo não vai ver a sua vinda nesta ocasião. Os salvos vão ao encontro do Senhor nos ares e dali vão para a casa do Pai. Tem as bodas do Cordeiro, o casamento se dá no céu, a noiva, e tem os convidados da noiva, que são os crentes do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento, depois de 7 anos, onde aqui na terra os evangelistas, os 144.000 evangelistas judeus vão pregar à nação de Israel e para outras nações não cristianizadas, onde pessoas vão ouvir o evangelho do reino. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Naqueles dias vai ser pregado o evangelho do reino. Eles vão pregar usando os evangelhos, usando o Antigo Testamento, mostrando que o Messias já veio, morreu na cruz, voltou para o céu e que agora vai voltar para reinar neste mundo. Depois de 7 anos, vai haver pessoas salvas novamente, não agora para ser levadas para o céu, mas para entrar no reino com Cristo, um reino de 1000 anos. O Senhor Jesus desce, vai julgar aqueles que não e condenar aqueles que não aceitaram o evangelho do reino. Eles serão lançados no lago de fogo. Isto está em Mateus capítulo
Leia Mateus capítulo 24 e 25, onde trata da volta do Senhor Jesus, deste período e da volta do Senhor Jesus, que não é a mesma coisa do grande trono branco no final, que se dá no final do milênio. É um outro julgamento. Então, o reino de 1000 anos é para os salvos, que ouviram o evangelho do reino, foram salvos, vão entrar para reinar com Cristo. E a igreja? A igreja, quando o Senhor Jesus volta para reinar, ela volta também com eles, com ele em glória. Ela não vem para a terra, mas ela fica suspensa no ar e dali ela vai ajudar Cristo neste reinado de 1000 anos. Talvez este é um assunto para outro vídeo.